Olá gente, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e hoje vamos aprender a dar nome às nossas bases, tá ok? E além disso vamos entender um pouco sobre pH e indicadores ácidos bases. Quando o elemento ele forma apenas uma base, a gente vai seguir a regrinha abaixo. Veja aí comigo. Primeira coisa que você vai colocar no nome de uma base é hidróxido de mais o nome do elemento. Aí você deve estar perguntando, Maurício, e como eu vou saber se o elemento ele forma apenas uma base? Aí você vai ter que lembrar da regrinha de NOx. Aqueles elementos que têm NOx fixos, como os metais alcalinos, família 1A, NOx mais 1, metais alcalinos terrosos, NOx fixos, o que? Mais 2, alumínio mais 3, zinco mais 2 e a prata mais 1, esses elementos só formam apenas uma base. Dessa forma, vamos ver aí esses dois exemplos que eu trouxe para vocês. Então vamos lá. NaOH. Primeira coisa, eu coloco que hidróxido de... Qual é o cátion dessa minha base? Não é o sódio? Então, eu acrescento hidróxido de sódio. Beleza? No AlOH3, gente, hidróxido de é a primeira coisa que eu faço, mas quem é o Al? Não é o alumínio? Então, hidróxido de alumínio. Você já deve ter ouvido falar muito nesse hidróxido de sódio, tá? Então, mulheres que dão alisamento no cabelo, né? Tem o cabelo cacheado ou crespo, que vão ao salão para dar alisamento, o cabelo liso, né? Da moda e tudo mais, utilizam geralmente hidróxido de sódio, tá? Uma base forte, por isso tem que ter cuidado na aplicação. Antes de você aplicar no seu cabelo, faça o teste da mecha para saber se seu cabelo ele cai ou não. Agora, quando o elemento ele forma duas bases, ou seja, não tem NOx fixo, tá? Então a gente vai seguir uma regrinha um pouquinho diferente, mas o começo é bem parecido com a primeira. Sempre na base a gente vai colocar o primeiro nome, o que? Hidróxido, beleza? Mais o nome do elemento, mais a terminação, gente, trocada, ico ou oso. Ico, quando o NOx ele for maior. Agora, quando o NOx ele for menor, a gente coloca oso, tá? Então vamos lá. FeOH3 é uma tribase que tem o NOx, aí o NOx do ferro é mais 3. E FeOH2 é uma dibase, onde o ferro tem NOx igual a mais 2, certo? Percebam que são coisas bem parecidas, porém o ferro ele tem NOx mais 3 na primeira e mais 2 na segunda. Como a gente vai dar nome então? Primeira coisa é hidróxido, tá? O nosso cátion é o ferro, sendo que o NOx é maior desse cátion, é mais 3, então, como a gente já sabe, fica férrico, hidróxido férrico. No de baixo agora, como é que fica? Hidróxido, o ferro, mais 2, então fica ferroso, tá? Agora, existe uma forma mais moderna, né, mais atual, de dar nomes a bases de mesmo elemento com NOx diferentes, tá? Então, o que é que a gente faz? Hidróxido sempre de ferro 3. Esse 3 aí em algarismo romano se refere ao NOx do ferro, tá? E embaixo como é que fica? Hidróxido de ferro 2, porque o ferro nesse caso tem o NOx mais 2. Escala de pH. O que será isso, Maurício? Muito simples. Então, ela serve, gente, para medir a acidez ou a basicidade das nossas soluções, tá ok? Então, o pH ele varia de 0 até 14. Perto de 0,
a solução ela é considerada muito ácida. E perto lá de 14, ela é considerada muito básica, tá ok? E o valor de pH igual a 7 indica que a solução ela é neutra. Nem é ácida, nem é básica, tá? Então, alguns exemplos de substâncias que são ácidas. Então, o ácido sulfúrico, que é a solução de bateria, ela tem o pH próximo de 1, tá? Então, é um ácido bem forte. O suco de limão tem um pH próximo de 2. O suco de laranja, pH próximo de 4. O cafezinho, gente, é aquele que você toma de manhã antes de vir para a aula. Isso. Tem um pH perto de 5. E aí o nosso sangue, ele tem o pH neutro, tá ok? Em torno de 7. O leite, assim como o sangue, também tem o pH lá em torno de 7, tá? pH, ele é, então, se é 7, ele é neutro, tá ok? A água do mar, gente, já tem um caráter básico. É uma base fraquinha, né? Que está perto de 8. Lembrando que, à medida que ela vai aumentando, chegando próximo de 14, ela vai ficando uma base muito forte. Hidróxido de amônio, tá, gente? pH igual a 11, ó, estamos subindo, tá? Leite de magnésio, pH também em torno de 11. E o hidróxido de sódio, o pH em torno de 14. É uma base altamente forte. É aquela que você usa para alisar o seu cabelinho, tá? Então, cuidado com ela. Indicadores ácidos bases. Gente, serve para identificar se uma substância ela é ácida ou se ela é básica, tá? Então, trouxe 3 exemplos. Primeiro foi o papel tornassol. Se ele for azul e eu coloco em uma substância que muda para a cor vermelha, então a minha substância, minha solução, ela é ácida. Agora, se o papelzinho ele for vermelho e eu coloco em uma solução e ele fica azul, então aquele meio daquela solução é básico, tá? Fenolftaleína, ela é uma substância incolor quando diluída em álcool. Quando eu coloco no ácido, ela fica incolor, ela não muda de cor. Agora, quando eu coloco na base, ela fica um pink belíssimo, tá? No meio básico. E aí, se você nem tem papel tornassol, nem fenolftaleína, mas quer fazer identificação ácido-base, você vai ao supermercado aí próximo da sua casa, compra repolho roxo, faz um chazinho, que vai ficar uma solução roxinha, e aí, quando você coloca em ácido, a solução fica vermelha, e em base, ela fica verde. Para testar a qualidade, gente, da água da piscina, a gente utiliza esses 2 conceitos que nós acabamos de aprender: escala de pH e substância indicadora, ácido-base, tá? Então temos aí um kitzinho que ele serve para identificar o pH da água, para saber se a água está própria ou não para o banho, certo? Se precisa de tratamento. Esse é o kit mais básico. Esse segundo, ele é digital, é algo eletrônico, é mais moderno. Geralmente a gente utiliza em laboratório. Agora, o que acontece, Maurício, se eu misturar uma solução básica com uma solução ácida? A gente vai ter, gente, uma reação chamada de reação de neutralização ou salificação. Então, trazendo aqui o NaOH somando ao HCl. Então, tenho 2 soluções, de NaOH e outra de HCl. Quando eu misturo, eu vou ter NaCl, que é o sal, aquele sal de cozinha, mais água. Então, é isso que dá na reação de uma base com um ácido. Sal mais água, beleza? Então, veja o esquema, que coisa linda, para você entender melhor. Então, NaOH sofre o que? Dissociação iônica, beleza? Tá, aí você já sabe. O ácido, quando eu coloco na água, ele vai formar o que? Sofrer ionização, certo? Perceba que o H que estava ligado ao Cl se liga ao OH- que veio lá da base, formando uma molécula de água, H2O. E o Na+, se une então ao Cl-, formando o sal. Eita, e no fundo do recipiente, veja aí que formou um precipitado. Então, houve a cristalização. Essa reação, gente, de neutralização, ela é muito utilizada para quem tem azia. Então, você lá comeu alguma besteira, alguma bobagem e tal, e está sentindo aquele queimor, que é um excesso de ácido. Então,
você vai, ingere alguns antiácidos que vendem aí em farmácia, e aí você tem um alívio imediato, beleza? Gente, fortíssimo abraço, não deixem de conferir as atividades lá no blog e espero vocês na próxima aula. Fique com Deus, tchau, tchau.